Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Estamos aí começando mais uma da nossa série de resolução de questões da disciplina de História da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Sem mais delongas, vamos à questão 1 da prova de 1998. Hoje nós vamos resolver a questão da prova de 1998. Nesse ano, a prova consistiu de 15 questões de História, muito bem elaboradas, interessantes também. A questão 1, ela vai falar sobre a Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial. E ela vai dizer o seguinte: o desenvolvimento acelerado da técnica diante da primeira Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra, foi consequência do... Sempre quando você analisa uma questão da primeira Revolução Industrial, é importante você considerar de que fase da Revolução Industrial a questão está falando, certo? É a primeira Revolução Industrial. Então, você tem que ter em mente das tecnologias e do processo histórico disponível naquela época. E o desenvolvimvai acelerado, no caso da Inglaterra, ele vai dizer: a fluxo de cientistas atraídos pela oportunidade de enriquecer não foi. O Eric Hobsbawm vai dizer que a Revolução Industrial foi muito mais um processo histórico do que um processo de avanço tecnológico, uma consequência de avanço tecnológico. Foi também de avanço tecnológico, mas muito mais um processo histórico, tendo em vista que naquele período a França tinha tecnologias melhores em algumas áreas, como as ciências naturais, por exemplo, do que a Inglaterra. Sistema de produção baseado na concorrência. Essa que é a questão correta. Por quê? Porque já ali vem ali do questionamento do mercantilismo na Revolução Industrial, o desenvolvimento acelerado da técnica por causa do sistema de produção baseado na concorrência. Portanto, essa que é a letra B, a questão correta. As demais, elas falam de questões que não estão corretas, como, por exemplo, o desnível entre a abundância de matérias-primas e a escassez de mão de obra para transformá-las. Não tinha uma abundância de matérias-primas na Inglaterra, tinha uma abundância de ferro, mas não de matéria-prima. Objetivo de reduzir a jornada de trabalho, ao contrário, a Revolução Industrial, ela trouxe, nos seus primeiros momentos, ela trouxe como novidade uma jornada de trabalho extenuante, que chegava até a 14 horas por dia. E a questão E, projeto governamental inglês que investiu de forma maciça na educação profissionalizante. A Revolução Industrial, ela teve sim uma ajuda do Estado inglês, mas não na questão da educação profissionalizante. Isso é uma fase da Revolução Industrial posterior, não da primeira fase. Portanto, a questão 1 diz que o desenvolvimento acelerado da técnica durante a primeira Revolução Industrial, século XVIII na Inglaterra, foi consequência do sistema de produção baseado na concorrência. Questão 2. A questão 2 traz um texto interessante do Christopher Hill, traz um extrato de texto do Christopher Hill, e o Christopher Hill é um historiador inglês, conhecido, inclusive, que ele também tem um livro sobre Oliver Cromwell, chamado O Eleito de Deus. É um livro, uma biografia histórica do Oliver Cromwell. E ele, junto com a Antonia Fraser, são grandes historiadores ingleses desse período histórico, do século XVII, em inglês. Antes da citação, a questão 2, ela traz um texto, ela traz uma explicação, dizendo o seguinte: durante a Revolução Inglesa, de 1640 a 1649, surgiram vários grupos radicais. Alguns deles eram não somente contra o absolutismo monárquico, mas também contra os ideais burgueses, que orientavam predominantemente o movimento revolucionário. Um dos líderes desses grupos, Gerard Winstanley, apesar de defender os ideais dos despossuídos, também tinha muitas ideias em comum com o pensamento burguês. Leia os textos abaixo de um de seus escritos e marque a alternativa que representa melhor a essência desses trechos, levando em consideração aquilo que eles têm em comum com o pensamento dos movimentos liberais de 1830 e 1848. Então, você precisa conhecer o processo da Revolução aqui no século XVII e também precisa fazer uma inter-relação com os movimentos liberais de 1830 e 1848, que são esses três movimentos,
o de 1640, 1649, conhecido como Revolução Inglesa, e esse movimento do século XIX, de 1830 e 1848, um movimento de combate ao absolutismo, certo? A forma de governo absolutista em que o rei é o senhor de todas as coisas, ele não é questionado, ele não se submete a um parlamento ou a um conselho, ou seja, o período essas revoluções são revoluções de questionamento da estrutura absolutista na Europa. E o texto e o trecho falam o seguinte, ó, todos falam de liberdade, mas muito poucos atuam pela liberdade. E os que fazem são oprimidos pelos que só falam e professam liberdade apenas nas palavras, porque é demasiado evidente que, se nos permitirem falar, despedaçaremos todas as velhas leis e provaremos que os que as mantêm são hipócritas e traidores do povo inglês. Quando estes corpos de argila estiverem na sepultura, os nossos filhos no lugar certo, isso mostrará que nos dias nos batemos pela verdade, a paz e a liberdade. A alternativa A, ela vai trazer o seguinte, a igualdade social deve ser precedida de um radical nivelamento econômico. Quando se fala nesses processos históricos, a pauta do nivelamento econômico, ela estava também colocada, mas não foi a consequência desses movimentos, esses três movimentos que eu citei acima, Revolução Inglesa, e os movimentos liberais de 1830 e 1848, eles tiveram muito mais consequências políticas, no sentido de mudanças políticas na dissolução do absolutismo, no enfraquecimento do absolutismo. Portanto, a alternativa A não está correta. A tolerância religiosa e política tinha base no extremado pacifismo professado por todos os liberais. Quando você fala em pacifismo professado pelos liberais, os liberais não eram extremamente pacifistas. É óbvio que tinha setores liberais pacifistas, que eles são menos belicosos, é óbvio, mas muito desses movimentos liberais foram tomados à porrada. Então você não pode dizer, propriamente em 1830 e 1848, foram movimentos liberais moldados por uma grande violência política, por um grande enfrentamento para com o absolutismo. Alternativa C, todos deveriam ter direitos jurídicos e socioeconômicos iguais, mas os direitos políticos continuariam restritos, ou seja, é justamente o contrário do que o texto prega. O texto prega direitos políticos iguais, não direitos políticos restritos. Para derrubar o absolutismo monárquico, é sempre necessária a união de todos os grupos sociais, políticos e religiosos do país. Sim, para você derrubar o absolutismo monárquico, você precisa da união dos grupos sociais, mas dos grupos sociais contrários ao absolutismo. Ou seja, os grupos religiosos, naquele momento histórico, muitos deles não eram contrários ao absolutismo, porque o absolutismo tinha como base a aliança entre o trono e o altar. Como que a igreja iria apoiar os movimentos liberais, se esses movimentos liberais iam enfraquecer a própria proeminência ou domínio da religião na sociedade. Portanto, essa D, ela está incorreta, e a E é a correta, fala o processo de representação política e aplicação da lei deve ser universal. É isso que pregava esses movimentos, e é isso que está falando o texto do Christopher Hill, citado pelo Christopher Hill, no caso, né, essa fala desse Garrett Winstanley, citada pelo Christopher Hill, que é o processo de representação política e de aplicação da lei deve ser universal. Vamos lá, questão 3. Atualmente, devido ao processo de globalização da economia, ganhou força um discurso político que o modismo da mídia passou a chamar de neoliberal. A colocação do prefixo neo indica que esse sistema já teve um precedente histórico que surgiu com o advento do capitalismo industrial. Ao contrário do mercantilismo, esse liberalismo histórico, vamos lá, o neoliberalismo, ele é uma corrente de pensamento econômico, sobretudo de práticas econômicas, que prega o encolhimento total do Estado. Juntar o neoliberalismo com o liberalismo clássico é um panfletarismo, muitas vezes. Muitas vezes é um panfletarismo, porque você nega o avanço histórico que o liberalismo teve. Esse é o meu ponto de vista. Mas muitos não pensam assim.
Então, ao contrário do mercantilismo, presta atenção, candidatos, o que a questão está pedindo? Ela está pedindo para você falar do liberalismo histórico. Tá? Ela fez um gancho com o neoliberalismo, porque muita gente alia o neoliberalismo como uma continuação do liberalismo enquanto processo histórico, como na verdade eu não concordo com esse ponto de vista, mas muita gente coloca isso daí. Mas o liberalismo histórico, ao contrário do mercantilismo, vamos lá, alternativa A, atacava as corporações de ofício, mas aceitava as companhias monopolistas de comércio. O liberalismo histórico, justamente, ele vinha atacar o monopólio, que era muito presente no mercantilismo. Então, essa alternativa ela está incorreta. B, não se baseava apenas em medidas e observações de caráter empírico. Também está incorreto. Também está incorreto. Dava ênfase, sobretudo, à produção agrícola. O liberalismo histórico ele insuflou bastante a Revolução Industrial, o industrialismo. Então, você dá ênfase à produção agrícola não está correto. Preconizava a livre iniciativa e a abstenção do Estado na economia. Sim, o liberalismo histórico ele combatia o Estado, mas era o Estado absolutista, que era o Estado que o Adam Smith combatia, que era o Estado ao qual ele vivia, e ele combatia esse tipo de Estado, que era o Estado absolutista, não o Estado liberal, como muitas vezes confunde o legado do Adam Smith. Então, ao contrário do mercantilismo, o liberalismo histórico preconizava a livre iniciativa e a abstenção do Estado na economia. É muito diferente você falar de abstenção do Estado na economia com encolhimento do Estado nacional, certo? Igual aconteceu no período neoliberal. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Portanto, a alternativa correta é a D, e aí ela defendia a manutenção do pacto colonial, ao contrário, os movimentos liberais lutaram contra o pacto colonial, que é monopolista, não combina com o liberalismo histórico. Portanto, ao contrário do mercantilismo, esse liberalismo histórico preconizava a livre iniciativa e a abstenção do Estado na economia. Questão 4. No corrente ano, que seria 1998, não 2021, no corrente ano, o cinquentenário da fundação do Estado de Israel e da criação da ponte aérea para Berlim Ocidental, que tinha sido bloqueada pelos soviéticos. Sobre estes eventos de história contemporânea, é correto afirmar que... Vamos fazer uma inversão agora? Vamos começar da alternativa aí. Você tem que entender o que estava acontecendo 50 anos antes de 1998, ou seja, em 1948, cerca de 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Um contexto de Guerra Fria já cada vez mais acirrado, com a questão da cortina de ferro e todos os conflitos que vieram nos anos posteriores. Então, sobre esses dois eventos que ele está falando, fundação do Estado de Israel e criação da ponte aérea para Berlim Ocidental, é correto afirmar que Israel tinha, quando da sua implantação, uma forte orientação para a economia plenamente baseada nos ideais do socialismo, da mesma forma que a capital alemã ocupada pelos aliados ocidentais. Está incorreto, essa alternativa está incorreta, porque o Estado de Israel não era baseada nos ideais do socialismo. Aquilo era capitalismo puro, da mesma forma que a capital alemã ocupada pelos aliados ocidentais também não, era a Alemanha oriental, era a parte oriental, não a parte ocidental. A ocidental era capitalista, a oriental ela era de influência soviética, regida por economia planificada. Somente graças aos judeus retirados de Berlim pela ponte aérea ocidental é que os judeus da Palestina tiveram apoio internacional para a criação do Estado de Israel. Também não. O apoio para a criação do Estado de Israel veio da ONU, mas sobretudo dos Estados Unidos, que queria criar um Estado ali favorável ao Washington e que tivesse ali próximo às grandes jazidas de petróleo do mundo. A criação do Estado de Israel ela foi geopolítica, ela não foi algo no sentido humanitário de você acolher, criar um Estado para os judeus. É óbvio que o Holocausto contribuiu bastante para sensibilizar a opinião pública da necessidade de criar um Estado para os judeus, de criar o Estado de Israel.
Mas essa é outra discussão. Ambos são consequências da Primeira Guerra Mundial, já que a perseguição aos judeus e a grande vitória soviética ocorreram nesse conflito. Também não faz sentido essa alternativa, porque 1948 é consequência direta da Segunda e não da Primeira Guerra Mundial. A ONU criticou violentamente a criação dos dois eventos, uma vez que apoiava a manutenção única do Estado da Palestina e do bloqueio soviético. Também essa alternativa não faz sentido, porque falar em Estado palestino, só falou-se Estado palestino depois que criaram o Estado de Israel. Então, não faz muito sentido. A alternativa à aliança de Israel com os Estados Unidos e a reação ocidental ao bloqueio soviético em Berlim pode ser enquadrados no contexto mais amplo da Guerra Fria. Correto, correto. A alternativa A é a correta, portanto, a questão 4 é a alternativa A, que é a aliança de Israel com os Estados Unidos e a reação ocidental ao bloqueio soviético em Berlim pode ser enquadrados no contexto mais amplo da Guerra Fria. Por isso que eles fizeram o muro, um dos motivos. Para você, um dos motivos foi aquilo que fizeram o muro para dividir Berlim entre a parte de Berlim ocidental e a parte de Berlim oriental. Uma Berlim capitalista e outra Berlim socialista regida pela economia planificada. Questão 5. Uma das principais consequências do primeiro conflito mundial, que seria a Primeira Guerra Mundial, ocorrido entre 1914 e 1918, foi o... Quando se fala em Primeira Guerra Mundial, aos candidatos que querem se aprofundar, o Martin Gilbert é um grande historiador, ele tem um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, tem também sobre a Segunda, mas sobre a Primeira, se você quiser entender a Primeira Guerra Mundial, leia o texto do livro do Martin Gilbert sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, a alternativa A, ela vai dizer o seguinte: uma das principais consequências do primeiro conflito mundial, ocorrido entre 1914 e 1918, foi o fim dos impérios coloniais face ao movimento de descolonização da Ásia e da África. Essa consequência do fim dos impérios coloniais, ela ocorreu após uma guerra mundial, mas foi a segunda, não foi a primeira. A primeira debilitou muitos impérios, como o Império Turco-Otomano caiu na esteira da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro caiu na esteira da Primeira Guerra Mundial, mas o fim desses impérios coloniais, essa discussão sobre a descolonização, uma discussão decolonial, ou seja, descolonial, ela passa a ganhar força, ganhar monta a partir de 1950, que é na esteira do conflito da Segunda Guerra Mundial. Portanto, essa questão A, ela está incorreta. Ó. Grande deslocamento de populações dentro e fora da Europa, não nesse momento histórico. Não nesse momento histórico. Talvez as guerras napoleônicas provocaram muito mais fuga da Europa do que nesse período histórico, ou após 1950, com o incentivo à imigração para a América Latina e América do Norte, que virou política de Estado com o objetivo de embranquecer a América. Isso aconteceu no Brasil, incentivaram ampla migração europeia para cá, para fim de embranquecer a nação, mas isso não após a Primeira Guerra Mundial. O imediato enfraquecimento econômico dos Estados Unidos foi o contrário. Os Estados Unidos tiveram um imediato fortalecimento econômico, um impulso, facilitou essa mudança de domínio econômico da Europa para os Estados Unidos, que só cresceu a partir da Segunda Guerra Mundial. Intenso surto inflacionário atingindo igualmente todos os países capitalistas. Esse intenso surto inflacionário atingiu a Alemanha principalmente. Atingiu a Alemanha. A Alemanha chegou a derrotada, maltratada pelo Tratado de Versalhes, ela chegou a ter 2.000% de inflação. Declínio relativo das potências capitalistas europeias no plano mundial. Isso é perfeito, essa que é a alternativa E. Uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, além da queda desses dois impérios que eu citei, o Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro, nós tivemos o declínio relativo das potências capitalistas europeias no plano mundial e a ascensão maciça dos Estados Unidos. Esse declínio, os Estados Unidos vão tomar a dianteira do mundo capitalista somente a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas, a partir da Primeira Guerra Mundial, ocorreu esse declínio das potências capitalistas europeias. Ocorreu um enfraquecimento. Elas foram, inclusive, destruídas pela Primeira Guerra Mundial, algo que os Estados Unidos não sofreu danos em seu território.
esse foi um dos motivos que levou. E aí os Estados Unidos passaram a emprestar muito dinheiro e passaram a emprestar, não tanto quanto no Plano Marshall, tá? Não existiu o Plano Marshall nessa época, mas os bancos norte-americanos passaram a ser credores de empresas europeias após a Primeira Guerra Mundial. Questão 6. O culto e as praxes religiosas estabelecidas pelos calvinistas eram simples, certo? A questão que fala que era simples. Dentre eles, pode citar a adoração de imagens e altares. Isso aqui, pelo amor de Deus, porque se você observa, calvinismo, que é uma corrente protestante, que vem da reforma protestante ali com João Calvino, Lutero, Calvino e outros. Se justamente eles criticaram a igreja e Lutero pregou as suas teses lá em Wittenberg, em 1517, como reformador de Wittenberg, justamente porque ele criticava a adoração de imagens e altares, que a igreja católica fazia disso um comércio, ou seja, está equivocado, obviamente, não é uma prática, um culto e prática calvinista a adoração de imagens e altares. Interpretação da Bíblia por um pastor. Isso aqui também está equivocado, porque se o ideário protestante dos luteranos, dos calvinistas, né, era justamente proporcionar a escrita da Bíblia, não em latim, mas na língua do povo que está professando aquela religião, e que qualquer cidadão possa interpretar as Sagradas Escrituras, obviamente que essa interpretação da Bíblia não pode ser exclusiva de um pastor para os calvinistas, porque uma das grandes críticas dos reformadores protestantes era de que as Sagradas Escrituras ficavam muito restrita a uma oligarquia, a uma aristocracia eclesiástica, e só ela podia ler, só ela podia interpretar. E os protestantes pregavam que esse ensino da Bíblia teria que ser difundido para que qualquer cristão pudesse ter acesso à palavra de Deus. Alternativa C, aceitação para os sacramentos, Eucaristia e batismo. Sim, essa está correta, porque os calvinistas ele aceitam para o culto e as práticas religiosas dos calvinistas. Por que a questão fala que ela é simples? Porque ela é simples porque ela aceita sacramentos como Eucaristia e batismo. Por quê? Porque eles entendiam que aquele tanto de sacramento que a igreja inventou era muito mais para arrancar dinheiro do que para adorar o Senhor. Então eles falavam, nós vamos reduzir a dois sacramentos, que é a Eucaristia e o batismo. A adoção de cerimônias pomposas para os seus fiéis também não faz sentido. Bom, eu pulei, vamos lá. Combate à predestinação do homem. Pelo contrário, os protestantes calvinistas pregavam a predestinação do homem. Isso é algo muito, muito presente no ideário calvinista. Então, essa está equivocada. E a adoção de cerimônias pomposas para os seus fiéis também está equivocada, porque eles pregavam a simplicidade, a frugalidade, ou seja, a alternativa correta da questão 6 é a aceitação apenas dos sacramentos, Eucaristia e batismo. Vamos à questão 7, a nossa questão 7. A questão 7 vai lá para o Tratado de Tordesilhas no século XV, no final do século XV, nos últimos 6 anos do século XV. E a questão 7 vai dizer o seguinte: em negociação direta entre os países interessados, foi assinado em 7 de junho de 1794 o Tratado de Tordesilhas, que tinha por objetivo. Essa questão ela não tem segredo. Em que sentido? Você tinha que qual era o objetivo do Tratado de Tordesilhas? Era dividir o mundo, certo? As terras alcançadas, não dominadas pelos cristãos, dividir o mundo em duas metades. A metade a leste era de exploração portuguesa e a oeste era de exploração espanhola. Era uma forma de evitar o choque entre as duas coroas, porque as duas coroas estavam patrocinando expedições para a América, expedições para as Índias, que uma delas chegou à América. Inclusive, o Tratado de Tordesilhas foi assinado 2 anos depois de Colombo chegar à América. Colombo chega em 1492. Então, a alternativa A vai dizer o seguinte: impor reserva de mercado metropolitano por meio de criação do sistema de monopólio que atingia todas as riquezas coloniais. Ainda não se tinha nessa noção de mercado metropolitano.
ainda não tinha. Era muito mais expedições para chegar às Índias, para ter acesso às especiarias das Índias e não passar por Constantinopla, que estava bloqueado, aquela região ali do Oriente Médio, ela já era uma região convulsionada, ela estava bloqueada para os europeus, para os cristãos. Reconhecer a transferência do eixo econômico mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, pois as expedições de Vasco da Gama às Índias, realmente as expansões marítimas promoveram a transferência do eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, mas esse não era o objetivo do Tratado de Tordesilhas. Portanto, também está equivocado a alternativa B. A C é demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão comercial marítima. Perfeito. Essa que é a alternativa correta. Quando as coroas portuguesa e espanhola foram ao Papa Alexandre VI, que era espanhol, inclusive, Rodrigo Borja, que tem uma história bem nebulosa, para fazer o Tratado de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494, as coroas tinham como objetivo demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão comercial marítima. Portugal já estava interessado em toda aquela costa da África, portanto, ele dividiu ali a península, ele dividiu ali o Tratado de Tordesilhas, que passava por uma parte do território brasileiro. Depois, esse tratado vai ser revisto em 1750, com o Tratado de Madrid, que vai se ampliar a área portuguesa, ou seja, de influência portuguesa aqui na América, que vai mais ou menos corresponder à dimensão territorial que o Brasil tem hoje. Houveram outros tratados também, mas não vem ao caso aqui para explicarmos a questão. A C, que é a correta. E as duas últimas, elas estão incorretas, porque ela diz reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a exploração colonial após a destruição da Invencível Armada de Felipe II da Espanha. Ocorreu realmente a destruição da Invencível Armada de Felipe II, mas isso foi em 1588, ou seja, foi depois, quase 100 anos depois, que a armada de Felipe II foi destruída pela Inglaterra. E estimular a consolidação do reino português por meio da exploração das especiarias africanas e da formação do Exército Nacional. O reino português já estava consolidado nesse período histórico, a dinastia de Aves já tinha tomado o poder, o Duque de Bragança já tinha sido enforcado alguns anos antes, algumas décadas antes, ou seja, a dinastia de Aves por Dom Manuel já estava muito bem consolidada ali em Portugal, já estava consolidado enquanto um Estado Nacional. Portanto, a questão 7 é a letra C, demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão comercial marítima. Vamos à questão 8. A política econômica do Estado moderno absolutista, reconhecida por mercantilismo, foi adotada por ocasião da expansão marítima e comercial europeia, atingindo seu pleno apogeu no século XVII. Assinale a alternativa que destaca uma característica dessa política econômica. Nós estamos falando do mercantilismo, certo? A política econômica do Estado moderno é o mercantilismo, do Estado absolutista, melhor dizendo. O Estado moderno absolutista, ela é conhecida como mercantilismo. E o mercantilismo tinha algumas características. Eliminação de qualquer prática monopolista, ao contrário, o mercantilismo ele era monopolista. Então, a A não está correta. Ausência de intervencionismo estatal. Pelo contrário, era totalmente intervencionista estatal. Ou seja, o Estado ele era presente no mercantilismo. Sem o Estado não tinha como você ter o mercantilismo. Incentiva as práticas liberais? Também não, porque as práticas liberais elas sepultaram a estrutura econômica do mercantilismo. Como que eles vão incentivar práticas liberais se vai acabar com o mercantilismo, que é a base de sustentação do absolutismo, que depois acabou com o absolutismo? Busca de lucro através do comércio e exploração colonial, correto. Essa que é a correta, porque o mercantilismo buscava o lucro através do comércio e da exploração colonial, sobretudo com as exportações. Exportar sempre, importar quase nunca. Balança comercial favorável era um desses objetivos que a gente estuda lá
do mercantilismo. E a abolição de barreiras alfandegárias, pelo contrário, era colocar barreiras alfandegárias, era muito mais fácil e muito mais viável para eles do que abolir barreiras alfandegárias. Vamos para a questão 9. No início da Idade Moderna, ocorreu um processo geral de transformações humanista, cultural, artística e política. Surgiu também um tipo de Estado cuja característica era a concentração de poder. Que Estado era esse? O Estado absolutista. O Estado que surgiu na Idade Moderna é o Estado absolutista. E o Estado que tinha como característica a concentração de poder é o Estado absolutista. Na visão de alguns pensadores da época, esse absolutismo se fundamentava no argumento de que alternativa A, soberania máxima reside do povo. Não, a soberania máxima se reside do rei e não do povo, certo? Do rei, porque o rei é o representante de Deus. A fidelidade ao poder absoluto reside na separação dos poderes, ao contrário. Quando Montesquieu ele pensou a separação dos poderes, era justamente para pôr fim aos abusos do absolutismo. Porque se você separa o poder, você fragmenta ele e tira ele de um homem só, porque ele num homem só, no caso do absolutismo, é muito poder para que as pessoas possam abusar. Tanto é que ele tinha que não há quem não tenha poder que não seja tentado a abusar dele. A alternativa C vai dizer o seguinte: o rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado o seu representante na terra. É o que eu falei agora há pouco. O absolutismo ele se fundamenta por essa perspectiva. Portanto, a C é a alternativa correta. A D, a função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. Isso aqui é democracia, não é absolutismo. As imposições da Igreja Católica eram válidas no Concílio de Trento, sempre foram válidas. O Concílio de Trento foi para a questão da contra-reforma, não uma questão, foi uma questão da Igreja mesmo, não foi uma questão do próprio absolutismo. O absolutismo ele se fundamentou com base do apoio da Igreja Católica, mas o Concílio de Trento tinha como objetivo combater o protestantismo. Portanto, a letra C é o rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado o seu representante na terra. Vamos à questão 10, que vai falar sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, pode-se afirmar que o Norte defendia que os novos estados agregados à União deveriam ser escravistas, enquanto o Sul sustentava que deveriam ser abolicionistas. Era o contrário. O Norte defendia que aqueles estados agregados à União eles deveriam ser abolicionistas e não escravistas. Essa discussão dividiu muito a sociedade norte-americana na época, quando, por volta de 1840, o estado do Texas se rebelou contra o México e se integrou à União, certo? Que foi um dos motivos para eclodir a guerra, a guerra contra o México. Mas isso é uma outra história. O Sul era mais industrializado e o Norte mais agrário, que dava vantagens potenciais ao Sul. Era o contrário também. O Norte era mais industrializado e o Sul era mais agrário. Pelo Acordo do Mississippi, ficou definido que os estados do Norte, ao norte do paralelo 36, 40 fossem escravistas e o do Sul livres. Ao contrário também. Esse acordo do paralelo 36, 40 era que o Sul seria escravista e o Norte seria livre. Foi um acordo que eles tentaram fazer lá para conter o avanço da escravidão, porque eles não tinham clima político ainda para abolir a escravidão. A adesão do Partido Democrata à causa do absolutismo e a vitória de Abraham Lincoln em 1860 motivaram o conflito entre o Norte e o Sul. Dizer que o conflito entre o Norte e o Sul foi causado apenas pela vitória do Abraham Lincoln ou pela adesão do Partido Democrata ao abolicionismo, algo que nunca ocorreu na sua integralidade, porque o Partido Democrata, você pode dizer, é uma criação do pós-guerra de secessão que juntou aqueles escravistas perdedores. Então não foi assim. O Sul defendia baixas tarifas de importação e exportação, enquanto o Norte necessitava de tarifas protecionistas que dificultassem a livre importação. Essa que é a opção correta. Quando você analisa um evento histórico, esse evento histórico ele sempre tem uma motivação econômica. Muita gente fala que a Guerra de Secessão
ela ocorreu por causa da abolição da escravatura. O Abraham Lincoln aboliu a escravatura, os estados do sul se rebelaram contra o norte. Também teve esse componente, entretanto, tinha a questão de que o sul se irritava muito com o norte, porque o sul ele queria baixas tarifas de importação e exportação para poder exportar as suas produtos agrícolas, e o norte ele precisava de tarifas protecionistas, porque o norte queria se industrializar. A industrialização ela não vem sem uma participação do Estado e sem o Estado ele proteger a indústria nacional. E os americanos daquela época entenderam isso, algo que nós latino-americanos temos uma grande dificuldade de entender. Vivemos os nossos sonhos liberais, mas enfim, é isso daí. Portanto, a alternativa correta é a E. O Sul defendia baixas tarifas de importação e exportação, enquanto o Norte necessitava de tarifas protecionistas que dificultassem a livre importação. Questão 11. Para garantir as determinações do Congresso de Viena, Alexandre I, czar da Rússia, propôs a formação da Santa Aliança, uma organização internacional de ajuda mútua das monarquias europeias em nome da religião, da paz, da justiça e, por que não, do absolutismo. Seu objetivo era, vamos pela letra E, ó, difundir a religião católica nas colônias europeias da América, Ásia e África. A religião católica já estava difundida na América, na Ásia e na África, sobretudo na América. Então, esse não era o objetivo. Organizar uma força militar em apoio a Napoleão, que se encontrava em guerra com a Inglaterra. Pelo contrário, a Santa Aliança surgiu de inimigos de Napoleão. Restabelecer os princípios da Revolução Francesa, desaparecidos durante o domínio napoleônico, também não faz sentido, muito pelo contrário. A Santa Aliança ela surgiu com o objetivo de voltar aquilo que era antes da Revolução Francesa, combater a Revolução Francesa. A Santa Aliança era não era um movimento revolucionário, era um movimento reacionário, era um movimento restaurador. Acelerar o processo de independência das colônias americanas também não. A Santa Aliança não era o objetivo principal da Santa Aliança, mas tinha como um dos objetivos fazer com que os países que surgiram na América a partir da rebelião colonial voltassem ao seu status de colônia, certo? Então, o objetivo da Santa Aliança era estabelecer o direito de intervenção em qualquer região da Europa em que irrompessem movimentos liberais. Ou seja, os países recém-independentes, a sua condição de colônia, mas, sobretudo, era um movimento antiliberal. Ou seja, a Santa Aliança era um movimento antiliberal. Por isso é que o objetivo dela é estabelecer o direito de intervenção em qualquer região da Europa em que estivesse irrompendo revoluções liberais. Vamos para a alternativa 12, ou a questão 12. Mas a 11, melhor dizendo, eu não falei, portanto, a 11, a alternativa correta é a letra A. A 12. Consideramos como uma das verdades evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais, que os governos foram estabelecidos precisamente para manter esses direitos e que seu legítimo poder deriva do consentimento de seus governados, que cada vez que uma forma de governo se manifesta inimiga desses princípios, o povo tem o direito de mudá-la ou suprimi-la e estabelecer um novo governo. Esse extrato de texto foi tirado da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, mas poderia também ser tirada da obra de um pensador inglês chamado John Locke. A afirmação de que o legítimo poder deriva do consentimento de seus governados relaciona-se às ideias iluministas defendidas por John Locke em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo. A Revolução Americana, os princípios que nortearam a Revolução Americana e o processo de independência dos Estados Unidos tiveram uma influência fortíssima do pensamento iluminista de John Locke, que era um pensador inglês que viveu no século XVII, portanto, 100 anos antes do processo histórico ao qual eu estou falando. Então, a alternativa correta é a letra A. Sem mais delongas, você já identifica, só lendo
Quem conhece a obra de John Locke, só lendo esse extrato de texto, você já observa a semelhança entre os dois textos, um baseado no outro. Portanto, a aplicação das leis intoleráveis, desde que com o consentimento dos colonos americanos, está incorreta. O direito dos colonos americanos interferir na escolha dos monarcas ingleses, isso não faz sentido. O monarca não é alguém eleito, no sentido da maioria, ele é alguém entronizado pelas leis dos princípios monárquicos hereditários. Um usa a lei sálica, outro não usa a lei sálica. A ideia de que todo governante devia submeter-se ao projeto político é um plebiscito antes de executá-lo, isso daqui é democracia, e a defesa do sistema absolutista defendido por Rousseau e Montesquieu. Rousseau e Montesquieu não defendiam o sistema absolutista. Portanto, a questão 12, por mais que ela pareça ser complicada, ela é muito fácil. É a letra A que é a correta. Vamos à questão 13, antepenúltima. Durante o processo de independência dos países da América Latina, nota-se que a América Espanhola fragmentou-se em várias repúblicas, enquanto a América Portuguesa permaneceu com seu território colonial quase intacto. Muitos se fazem essa pergunta: por que a América Espanhola ela se dividiu e a América Portuguesa ela não se dividiu? Nem os historiadores, eu vou ser bem sincero, têm uma explicação taxativa no tocante a isso. Mas a questão está pedindo: assinale a alternativa que destaca um dos fatores que propiciaram a diferença acima mencionada. Vamos na letra A. Ó. Enquanto havia diferença de língua e religião entre as diversas regiões coloniais espanholas, no Brasil havia uma unidade linguística e religiosa. Unidade linguística e religiosa havia nas duas. Não foi por isso que se fragmentou a América Espanhola. Portanto, a alternativa A ela está incorreta. A B ela vai dizer o seguinte: enquanto os interesses particulares das oligarquias regionais impulsionaram o processo de desintegração da América Espanhola, no Brasil a transferência da corte portuguesa em 1808 proporcionou a montagem de uma estrutura estatal administrativa que foi apropriada pela classe dominante após a independência, facilitando a manutenção da unidade nacional. Essa que é a questão correta. Nem os historiadores são taxativos quanto a isso, mas a figura do monarca que veio aqui para o Brasil, Dom João VI no caso, ele deixou o seu filho, posteriormente seu filho deixou o seu filho deixou o neto Dom João VI, que reinou por quase 60 anos como Dom Pedro II. A figura do monarca ela foi primordial, ou ela foi importantíssima para a manutenção da unidade territorial brasileira. Tanto é que quando a América Espanhola, para os pais fundadores da América Espanhola, se você for pegar, por exemplo, o exemplo de Simão Bolívar, ou o exemplo de Orínguez, ou o exemplo de San Martín, que é o mais clássico deles, muitos defendiam que se trouxesse um príncipe europeu para reinar na região onde era a América Espanhola, para evitar a fragmentação. Tanto tamanho da importância da monarquia naquele momento histórico para se manter a unidade territorial. O que aconteceu? A ausência do monarca fez com que as oligarquias regionais elas fizessem processos próprios de emancipação política e que ela se desintegrasse. A América Espanhola se desintegrou em vários países, em mais de 10 países, enquanto a América Portuguesa promoveu a sua unidade territorial, tanto é que o Brasil é o maior país em dimensão territorial da América Latina. Portanto, a questão B é a correta, a C ela está errada, porque fala enquanto a economia colonial espanhola era voltada única e exclusivamente para os interesses regionais da colônia, no Brasil essa economia visava completar a economia metropolitana, pelo contrário, as duas voltavam-se para a economia metropolitana, enquanto a Cordilheira dos Andes facilitava geograficamente a comunicação entre toda a América Espanhola, ajudando a difundir os ideais de uma independência fragmentada em várias repúblicas. No Brasil, as dificuldades apresentadas pelos grandes cursos de água desencorajavam o movimento separatista. Também não, a dificuldade de comunicação era para as duas Américas, tanto a espanhola quanto a portuguesa,
E o Brasil também teve movimentos separatistas. O que for o período regencial, muitas daquelas revoltas, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Cabanagem, foram movimentos separatistas. Muitos deles tinham um cunho separatista. E o Brasil foi lá e conseguiu manter sua unidade territorial na porrada, conseguiu no exército, muitas vezes na força, e em alguns pontos na negociação. Enquanto o interesse de Bolívar fragmentar a América Espanhola, no Brasil, Dom Pedro I tinha o objetivo de manter a unidade nacional após a independência. O interesse do Bolívar era evitar a fragmentação da América Espanhola. É que ele não conseguiu. Ele lidava com situações políticas que estavam fora de seu alcance, mas o objetivo dele não era reinar em países, ou governar, melhor dizendo, em países fragmentados, em regiões fragmentadas. Tanto é que no final da sua vida, ele percebendo a inevitabilidade de manter a unidade territorial, ele morre numa situação extremamente triste. Ele morreu muito triste, conforme é possível perceber nas suas últimas cartas, no seu ideário político de morte, por volta de 1829, 1830. Vamos lá na questão 14. Após a queda de Napoleão em Waterloo, 1815, Luís XVIII retomou o poder, restaurando a monarquia dos Bourbon. Restabelecia-se na França um governo elitista, combinando o absolutismo com doses de liberalismo. Governo constitucional, mas que restringiu os direitos e liberdade conseguidos durante o processo revolucionário de 1789 a 1815. Com Carlos X, restauraram-se na França os privilégios do clero e da nobreza, estabelecendo o antigo regime. Liderados pelo Duque Luís Filipe e com o apoio do jornal O Nacional, a sociedade mobilizada dá início à Revolução de 1830, que depunha a dinastia Bourbon. Sobre essa revolução, pode-se dizer que tem que se conhecer para resolver essa questão o ideário que mobilizou a Revolução de 1830, que era o ideário liberal, mas que propunha o combate ao absolutismo. Sobre essa revolução, pode-se dizer que teve grandes ideias, teve grande influência de ideias socialistas, não grandes influências. A Revolução de 1848 tinha muito mais influência dos ideais socialistas do que propriamente a Revolução de 1830. Proclamou a Segunda República Francesa? Não, tá incorreto. A Segunda República Francesa é bem depois. Sepultou definitivamente as intenções restauradoras do Congresso de Viena? Também não. Levou ao poder Luís Napoleão Bonaparte, dando início ao Segundo Império? Correto. E ficou conhecida como Primavera dos Povos? Também não. O que acontece? Ficou conhecida como a Primavera dos Povos em 1848. Esse processo, quando se analisa ali sobre a Revolução de 1830, foi um processo que o Luís Filipe, o Duque de Luís Filipe, ele toma o poder, mas ele não consegue se manter por muito tempo, por muitos anos. Tanto é que Luís Napoleão Bonaparte ele dá início ao Segundo Império, após o seu Brumário lá. O Karl Marx tem um livro muito interessante sobre isso, o 18 Brumários de Luís Bonaparte, que ele explica muito o processo de reordenação da burguesia francesa no objetivo de encontrar um rei que lhe era simpático. E Luís Napoleão, ele reúne isso daí muito mais pelo fato de ser sobrinho de Napoleão Bonaparte, do que muito mais por ser sobrinho de Napoleão Bonaparte do que por sua habilidade política, mas ele consegue, ele chega ao poder e ele instaura o Segundo Império, que é praticamente derrotado após a Comuna de 1870, quando se instaura a República Francesa. Mas isso é uma outra discussão, é uma outra história. A questão 15, a última, vai falar sobre a América Latina e Cuba. Após a vitória dos guerrilheiros cubanos liderados por Fidel Castro em 1959, a América passou a conviver com o socialismo em seu território. A Guerra Fria estava às portas dos americanos. Medidas tomadas pelos revolucionários, como a estatização
de empresas estrangeiras e o fracasso da derrubada de Fidel em 1961 fizeram com que os Estados Unidos liderassem um embargo comercial e Cuba fosse expulsa da Organização dos Estados Americanos, OEA. Tal fato fez com que esse país se aproximasse da União Soviética, permitindo que o Kremlin instalasse em seu território armas nucleares que poderiam atingir os Estados Unidos. Reagindo a essa atitude, o presidente americano ameaçou retaliar com armas nucleares caso a URSS não recuasse. Esse caso, ocorrido em 1962, ficou conhecido como... O presidente americano, no caso, era o John Kennedy, e o primeiro secretário, na verdade, que era presidente da União Soviética, era o Nikita Khrushchev. E esse fato que ocorreu em 1962 é conhecido como crise dos mísseis. Não tem segredo essa questão. A invasão da Baía dos Porcos, ela fracassou, como fala aqui, da tentativa de derrubar Fidel, que foi a invasão da Baía dos Porcos, não é a crise dos mísseis. A crise dos mísseis ela veio um pouco depois. O plano PLA não existiu, existiu emenda PLA só na década de 90. Tomada de Sierra Maestra ocorreu pelos próprios revolucionários e a política do Big Stick é outra coisa. Portanto, esse fato que ocorreu em 1962 foi a crise dos mísseis. Obrigado pela... Acaba aqui, essa 15 foi a última questão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Seguimos com os nossos estudos.